Olá, seja bem-vindo à continuação da aula 7 de algoritmos, strings. Nesta aula, vamos definir o que é uma string. Até o momento, você está acostumado a trabalhar com três tipos de variáveis. As variáveis inteiras, que são do tipo int, as variáveis reais, que são do tipo float, e os caracteres, que são do tipo char. No exemplo aqui, nós temos a variável letra, que é do tipo char. Então, letra só pode armazenar um caractere por vez. No caso aqui, está sendo armazenado em letra o caractere A minúsculo. Por isso ele está entre aspas simples. Agora, como nós podemos fazer para armazenar mais de um caractere em uma variável? Armazenar, por exemplo, uma palavra, um nome, né? Por exemplo, aqui temos o nome José, a palavra carro, ou uma frase inteira, ou um texto inteiro. Como nós podemos armazenar sequências de caracteres? Nós sabemos que sequências de caracteres justapostos são as strings, ou seja, uma sequência de caracteres um após o outro. Como que nós podemos representar, então, uma string na linguagem C? Na aula 6 foi estudado o conceito de vetores e vimos os vetores do tipo int e do tipo float. Não foram abordados vetores do tipo char. Por quê? Vetores do tipo char são as strings, são vetores com um tipo especial. E, diferentemente dos vetores do tipo int e do tipo float, vetores do tipo char eles são obrigatoriamente terminados com o caractere nulo, que é o chamado barra invertida 0 ou somente barra 0. Então, o caractere nulo sempre delimita o final de uma string e ele deve estar obrigatoriamente presente no final da string. Vamos ver um exemplo disso. Temos aqui uma variável do tipo char chamada cidade, mas cidade não é uma variável somente, não é somente uma variável do tipo char. Ela é um vetor do tipo char, um vetor com 15 posições. Então, você na aula 6 criou vetores do tipo int e do tipo float. Passava aqui o nome do vetor e o seu tamanho. Aqui estamos criando um vetor do tipo char com 15 posições. Observe o seguinte, se cidade fosse do tipo int ou do tipo float, poderia dentro desse vetor cidade armazenar 15 valores inteiros ou 15 valores reais. No caso de valores char, ou seja, de caracteres, isso não funciona da mesma maneira. Como vimos, toda sequência de caracteres, ou seja, toda string, sempre é terminada pelo caractere nulo, o chamado barra 0. Então, portanto, em cidade, nós podemos guardar 15 caracteres, mas sempre guardando um espaço para o caractere nulo, ou barra 0. Então, na verdade, em cidade, nós podemos guardar apenas 14 caracteres válidos, pois o 15º com certeza tem que ser guardado para o barra 0. Então, supondo que em cidade, no vetor cidade, nós tivéssemos atribuído a string Juiz de Fora, contando, obviamente, os espaços em branco. Lembrando, espaços em branco são caracteres válidos na linguagem C. Então, aqui nós temos uma string com 15 posições, certo? Então, de 0 a 14 é um vetor como outro qualquer. E dentro, em cada posição, temos cada letra de Juiz de Fora, incluindo os espaços em branco. Observe que, na posição 12, que é a posição seguinte ao último preenchimento da string, nós temos o barra 0, indicando assim o final da string. Então, o barra 0 sempre vai estar após o último preenchimento da string. Observe que a string terminou na posição 11, então o barra 0 está na posição 12. Se nós quiséssemos acrescentar mais caracteres na string, o barra 0 seria deslocado para frente, para as posições 13 ou até no máximo na posição 14, para adicionar outros caracteres no vetor cidades, na string cidade. Então, observe que o barra 0 só estará na última posição da string, no caso aqui a posição 14, se a string estiver totalmente preenchida. Caso contrário, o barra 0 estará após o último preenchimento da string. Aqui no caso, o último preenchimento foi a posição 11, então o barra 0 está na posição 12. Vejamos aqui algumas possibilidades de criação de string. Temos aqui a string cidade,
com 4 posições, tipo char. Podemos passar valores automaticamente para cada uma das posições da string, como nós fazíamos com vetores de inteiros e vetores de reais, int e float. Aqui, cada posição da string vai ter um caractere, ou seja, cada posição tem que ter um e somente um caractere, entre aspas, simples. Então, criamos aqui a string, abrimos as chaves indicando o início da string e fechamos indicando o seu final. Cada posição da string vai receber um valor, entre aspas, simples, separado por vírgula. Então aqui a posição 0 está recebendo o R maiúsculo, a posição 1 o I minúsculo, a posição 2 o 0 e a posição 3, que é a última, está recebendo o /0. Então, cidade recebe Rio, que tem 3 caracteres, mas tem que ter tamanho 4 devido ao /0. Aqui a mesma coisa, a string chamada disse, de disciplina, por exemplo, tem 40 posições. E preenchemos a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As 8 primeiras posições com caracteres válidos e a 9ª posição com o /0, indicando o final da string. As demais posições da 10ª posição em diante contém lixo de memória. Então, novamente, o /0 sempre está após o último preenchimento válido da string. O que vem após o /0 é lixo de memória. Então não deve ser considerado. Por isso que o /0 ele indica o final da string sem considerar o lixo de memória. As duas formas aqui de baixo são equivalentes às duas formas de cima. Aqui em cima nós atribuímos valores para cada uma das posições da string. Aqui nós fazemos a mesma coisa, mas escrevendo a string toda de uma vez só. Então usamos aspas duplas, sem as chaves abrindo e fechando e sem a separação entre os caracteres. Já informamos toda a string de uma vez entre aspas duplas. Aqui, dessa forma, o /0 é automaticamente colocado no final da string. Então aqui no caso após o O minúsculo de Rio e aqui no caso após o O minúsculo de algoritmo. Então, tanto a forma de cima quanto a forma de baixo são equivalentes, fazem a mesma coisa. Na aula de laboratório, você verá mais detalhes de como criar string de diversas maneiras diferentes, como trabalhar com isso de uma maneira mais detalhada. Não deixe de estudar a parte de strings de laboratório. Temos aqui 3 casos também distintos. A string S1, observe que nós não passamos um tamanho específico para ela. Por quê? Ela é, na verdade, uma string vazia. Então, passamos só, entre aspas duplas, nenhum valor, indicando que S1 armazena apenas o /0, ou seja, ela é uma string vazia, sem nenhum caractere dentro dela. A string S2 tem 81 posições e nenhuma delas está preenchida. Temos em todas as 81 posições lixo de memória. A string S3 também tem 81 posições e preenchemos só as 3 primeiras, com R, I e O, e na posição seguinte, a posição do O minúsculo, nós temos o /0, certo? Então, cada uma das strings aqui, 1, 2 e 3, são diferentes, pois cada uma delas tem conteúdos diferentes. Na próxima aula, nós vamos estudar como nós podemos fazer a manipulação de strings de diversas maneiras.